enquanto os museus não oferecem visita virtual. Temos que diminuir essas distâncias. Muitos desses alunos nunca teriam condições de ir a esse local. E esse projeto está chegando junto com a escola. É o projeto Experimente Cultura. Eu espero que seja muito divertido, né? Que eu me surpreenda muito, porque eu nunca fui, né? Esse projeto, ele traz exatamente isso. A oportunidade dessas crianças conhecerem, experimentarem e interagirem, conseguindo trazer bastante desse universo real, né, ao qual elas fazem parte. Então acho que isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal de cada um deles. E acima de tudo, esse projeto ele traz ferramentas que possibilitam que essas crianças aumentem cada vez mais a sua capacidade crítica. Estamos chegando. A importância da experimentação cultural é muito grande, até porque os alunos eles podem vivenciar a possibilidade de conhecer espaços que até então eram inalcançáveis para a realidade de muitos deles, e também a possibilidade de a gente ter uma dinâmica diferente nesse modo de ensino que a gente está tendo na atualidade, que é um ensino híbrido. Agora esse projeto foi adaptado, porque ele costumava levar os estudantes das escolas municipais aqui do Rio para os museus da capital, para fazer essas visitas. E agora, por conta da pandemia, eles fazem de forma virtual. E aí essa visita foi além, né? Vai além do Rio de Janeiro, além do Brasil, vai se expandindo. São para museus em outros lugares do mundo. The COVID-19 pandemic has been hard for all of us, and the virtual visits that Experiment Cultura has organized have been a real silver lining to the current situation. The Experiment Cultura delivery model has inspired us to try to replicate it for use with Canada's Indigenous populations. Using the format developed in Brazil, my museum hopes to be able to deliver virtual field trips to Canadians, no matter which language they speak and no matter where they are in the country. Experimente Cultura abriu uma nova frente, que é o digital, e não só para o Rio, como para o mundo inteiro. E eu acho que a gente aqui na escola, a gente fala muito que o nosso propósito é educar para que cada criança se permita sonhar, acreditar e transformar. E o mais difícil dos três é o sonho. Porque se você fala para uma criança de comunidade, vamos para Paris, não vai acontecer nunca. Vamos para Nova York, vamos para Washington, não vai acontecer. E a gente mostrou que pode acontecer. Eu conheci um museu em Nova York, foi bem legal, gostei, ele é grande, cheio de coisas antigas, nunca vi, só vi por foto. Eu achei muito demais, você tá ali dentro, vendo tudo, vendo as pirâmides, vendo o Egito antigo, vendo tudo. Eu vi múmia, vi muitas coisas legais, também uma moça de trança. Eu não tinha interesse nenhum em museu, nunca liguei para isso. Com essas visitações, eu estou criando um interesse bem forte em, quando voltar tudo ao normal, visitar esses lugares. Obrigado, Experimento Cultura. Boa tarde, gente. Meu nome é Camila. Eu sou a Camila Alves. Eu sou uma mulher cega, usuária de cão-guia. Sou branca, tenho cabelos ondulados que passam um pouco da altura dos meus ombros. Eles estão com umas mechas loiras. Eu estou sentada numa cadeira. Aqui do meu lado esquerdo tem o Astor, meu cão-guia, um labrador chocolate. Eu estou calçando uma bota caramelo, um macacão preto, um casaco preto e um lenço laranja, que, segundo a Renata, combina com a cor do evento.
coincidentemente. Bom, queria agradecer a presença de vocês, dizer que é uma alegria que vocês estejam com a gente até agora, para essa conversa, né? A definição de museu, ela mudou significativamente pela primeira vez em 50 anos, após uma votação unânime de membros do Conselho Internacional de Museus. Representantes de mais de 500 museus em todo o mundo votaram para aprovar essa nova definição. E, pela primeira vez, apareceram termos como inclusão, acessibilidade, sustentabilidade e ética. Para a comunidade museal brasileira, participante desse movimento, né, mais de 20 termos podiam ter sido inseridos nessa nova definição, dentre eles a experiência. E aqui a gente define experiência como um compromisso com a potência transformadora de experiências individuais e coletivas, no campo sensorial, subjetivo, simbólico e nas fronteiras entre arte, ciência e vida. O acesso à produção e à fruição cultural são fatores essenciais para a ampliação das vivências individuais e coletivas. E esse é um campo fértil para a experimentação e exploração de novos horizontes e linguagens que vão oferecer múltiplas formas de sentir, de ver e de viver o mundo. E é exatamente isso que nos interessa aqui nesse painel. Entender o que fica de positivo nessa relação entre museus e escolas, e o que pode ser repetido, adaptado e expandido. E, para conversar com a gente, eu gostaria de convidar aqui para o palco a Camila Oliveira, gerente de educação do Museu do Amanhã. João Alegria, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. A Renata Prado, curadora do Experimente Cultura. E quem vai estar com a gente remotamente é a Nina Daimon, que é produtora executiva e gerente editorial do Departamento Digital do Museu Metropolitan de Nova York. E eu estou com iPad, celular, relógio, cão-guia, porque a gente está num evento sobre Conecta. E vou começar as minhas perguntas pela Nina. Então, Nina, posso começar? A Nina está aí? Chegou? Nina, a gente está querendo saber, a gente está querendo conhecer, a gente está querendo te ouvir falar sobre a ideia original por trás do Museu MET, Projeto 360 Graus. Um projeto que é constituído por uma série de vídeos, vídeos em 360 graus de espaços icônicos do museu, e, além disso, vídeos do YouTube. Esses vídeos no YouTube, eles tiveram uma espécie de segunda vida por causa da pandemia, né? Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre esses vídeos e sobre o alcance deles nesse período pandêmico. Well, thank you so much, Camila. Muito obrigada, Camila. Queria só ter certeza que todos estão me ouvindo, se está funcionando bem a tradução. Só uma coisa, Nina, se você puder fazer rapidamente a sua autodescrição, eu te agradeço, eu esqueci de falar isso no começo. Sure, I am. Claro. Eu sou uma mulher branca, com cabelos cacheados loiros, curtos. Eu estou usando uma camisa azul e verde. Infelizmente, não tem um cachorro aqui comigo no momento, mas o seu cachorro é lindo. Shall I go ahead to answer the question? Posso continuar, então, para responder a pergunta? Por favor. So sorry for the delays. Peço desculpa pelo esse atrasinho, mas muito obrigada, primeiramente, pelo convite e a todos que estão aqui assistindo à reunião e por toda a organização que me convidou, principalmente para a Flávia,
é incrível ler todos os outros participantes, sobre os outros participantes do painel. Você me perguntou especificamente sobre o projeto MET 360, que foi algo lançado em 2017, na verdade, e foi uma série de vídeos em 360 graus feitos no MET de alguns dos espaços mais icônicos do museu. E a intenção com isso era ter uma estratégia de conteúdo para compartilhar esses espaços com pessoas que talvez já tivessem visitado o MET muitas vezes, mas queriam vê-lo de outra forma, mas também para um público global, pessoas no mundo todo que talvez nunca tenham a oportunidade de vir até o MET. E o que tornou isso diferente foi o acesso e a perspectiva. Então, o acesso foi algo que permitiu que as pessoas vissem dentro do museu de formas que normalmente eles não viam. Então, ao amanhecer, nós filmamos dentro do templo de Denver, que tem uma vista linda do Central Park. Entramos com câmeras bem cedinho na manhã e fizemos um time-lapse durante o dia. E depois, ao entardecer também, com as luzes por trás das fontes. Então, esses acessos diferentes para o museu, que geralmente estava fechado para o público, mudou essa perspectiva de 360 graus. E, na época, 360 graus não era tão comum, estava sendo usado geralmente numa câmera estática, ou seja, e aqui nós tínhamos câmeras que estavam se movimentando pelos espaços. Se vocês quiserem ver isso online, vocês vão ter a sensação de estar voando, porque é possível olhar para todas as direções dentro do MET. E eu acho que a coisa mais importante e interessante para a sua pergunta é que houve um aumento de usuários e de pessoas que acessavam isso durante a pandemia. Isso nos surpreendeu bastante, porque ficamos pensando, por que será que agora aumentou tanto o acesso? E eu acho que isso tem a ver com esse maior sentido, sensação de conexão que realmente despertou nas pessoas, que as pessoas acabaram tendo mais vontade de se conectar com arte e beleza quando estavam presos em casa. Eu acho que essa é uma parte importante do projeto a ser destacada, que arte é algo que deve ser compartilhado o mais amplamente possível. Se a pandemia nos ajudou a reconhecer isso e nos dar outras formas de fazer isso, eu acho que foi algo positivo. Perfeito. Muito obrigada. Aproveitando assim já a sua resposta, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Você falou sobre o poder das conexões. E a gente sabe que para os museus é sempre um desafio fazer conexões com novos públicos e que isso pode ter se agravado um tanto durante o período da pandemia, uma vez que os museus estiveram fechados. Durante esse período da pandemia, o MET lançou um podcast que destaca, né, histórias pessoais sobre o poder que a arte tem de nos reconectar à inspiração, a nossas comunidades e a nós mesmos. Então, Nina, eu queria que você também dividisse com a gente assim, um pouco mais sobre o estado de espírito, o nome desse podcast, né, de arte e bem-estar. Você conta um pouquinho para a gente? Sure, thank you so much. Claro, e muito obrigada pela pergunta. Você está falando de algo chamado The Frame of Mind Podcast, que é um podcast de arte e bem-estar, né? Essa ideia surgiu de vários interesses do MET para se conectar com comunidades locais e globais, mas principalmente durante o período quando tivemos tantos acontecimentos em termos de instabilidade ecológicas e sociais no mundo todo, injustiças. Então, a questão foi, com menos pessoas acessando os museus, instituições culturais, como que a gente poderia compartilhar melhor os nossos recursos? E não foi muito uma questão da opinião do MET sobre esses objetos, apesar de ter alguns cientistas e curadores do MET até que falam nesse podcast, mas era, na verdade, ouvir as vozes das comunidades sobre como a arte é uma ferramenta para eles, para esperança, inspiração, conexão com a família e tratar de traumas nas suas famílias e relações. E, em cada caso, as vozes eram muito diversificadas. Ouvimos pessoas como artistas, ativistas, barbeiro, um compositor, pessoas muito diferentes contando histórias diferentes sobre como a arte impactou
a sua vida de uma forma positiva. E também o que foi muito importante nessa série dos podcasts era que fosse bem íntimo e pessoal e não uma voz institucional. E usando aqueles objetos que estão expostos no nosso museu, que fizesse parte das suas vidas cotidianas e como as pessoas usavam esses objetos. Então, eu poderia falar mais sobre isso, mas não quero também usar muito tempo, Camila. Então, eu vou dar uma pausa e esperar outras perguntas ou outros comentários. Muito bom, Nina. Obrigada. Obrigada por dividir com a gente assim 2 projetos tão interessantes e que foram tão importantes num período tão difícil pelo qual a gente passou. Eu agora vou fazer uma pergunta para a Camila. O programa de educação do Museu da Manhã, ele foi concebido para receber 40 mil pessoas por ano, certo? Com a proposta de que cada visita pudesse ser um encontro para refletir junto os amanhãs possíveis, né? E aí, com a pandemia, o fechamento das escolas e dos museus, esses encontros tiveram que ser replanejados, de forma que vocês mantivessem um alcance desse público, pelo menos de uma parte dele. E aí eu queria saber de vocês, assim, que ação você traz e destaca aqui para a gente hoje, para contar um pouco sobre que prática educativa vocês usaram, que funcionou e que vocês pretendem manter nesse pós-pandemia. Bom, obrigada pela pergunta. É bom estar aqui de novo também para falar um pouco sobre os processos de como tem sido pensar práticas educativas diante da pandemia. Mas antes de eu contar, eu vou me reapresentar. Eu sou Camila Oliveira, sou gerente de educação aqui do museu. Eu vou abaixar meu microfone só para fazer minha autodescrição, para vocês, para quem não me enxerga, poder saber de onde eu estou falando, tá bem? Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, estou usando uma blusa branca, um casaco bege com alguns detalhes floridos em branco, e eu estou com uma calça preta e um tênis preto. O meu sinal em libras é a minha mão direita em formato de concha, fazendo uma onda na lateral direita da cabeça. Eu acho que antes de pensar o que a gente está fazendo hoje, é entender que a educação é um processo. E dentro desse processo, a gente precisa reconhecer também os desafios, as tensões, que também alimentam esse processo. E na pandemia, assim que a pandemia é declarada, e assim como muitos outros museus, o Museu da Manhã teve uma redução drástica de equipes como um todo. E no educativo, a gente tinha um número de educadores confortável diante de outros museus, mas nesse processo da pandemia, ficamos eu e a atual supervisora de educação, a Érica, e o Bruno, que é um educador, pedagogo e surdo. Então, o primeiro momento foi, assim como todo mundo, entender o que era pandemia, que era uma palavra, inclusive, muito distante da gente, né, de vivenciar esse processo de pandemia, entender o que era rua sem ninguém, o que era você não poder voltar no museu. Então, foram muitos processos assim de compreensão, de um passo para trás, a gente precisa se proteger, mas a gente precisa chegar nesses públicos de outras formas. 40 mil pessoas para o Museu do Amanhã, parece que é muita gente, e é mesmo, mas a questão é que a circulação de pessoas aqui possibilita que a gente tenha esse alcance de 40 mil pessoas. E aí a gente está falando não só de público escolar, mas de todos os públicos que podem frequentar o Museu do Amanhã. E aí, nesse sentido, quando a gente, nesse primeiro momento da pandemia, tiveram algumas programações também diante de uma equipe limitada, a gente precisou ser estratégico. Quem tem menos acesso a informações que o Museu do Amanhã pode disseminar? E, nesse momento, a gente teve uma exposição aqui no Museu Temporária chamada Corona Seno. E uma das programações que, para a gente, fez muito sentido e que se mantém até hoje é o Museu em Libras, que foi um processo de aproximar a comunidade surda,
terminologias que estavam o tempo inteiro na televisão, mas que essas pessoas não tinham acesso. Então, o papel do museu e o papel da educação nesse sentido era disseminar conhecimento confiável. Então, explicar para as pessoas surdas que COVAX Facility não era uma vacina, explicar o que era Covid-19, explicar formas de transmissão, explicar uma série de outras palavras e outros conceitos que nem sinal tinham, foi muito complexo. E quando a gente convoca essas pessoas online, a gente atendeu pessoas de diferentes lugares do Brasil e a gente viu a capacidade da fake news ser muito mais eficaz de chegar nessas pessoas do que o conhecimento confiável, né? A informação confiável. E aí o papel da educação e da mediação nesse processo foi fundamental. E não só esse papel, mas quem estava pensando isso e promovendo o Museu em Libras. Então, quando a gente tem o Bruno aqui pensando a metodologia enquanto um educador surdo, de como fazer essa informação chegar e de ser uma pessoa que pode não só passar um conhecimento confiável, mas também gerar confiança diante da sua existência, a gente está falando de outra coisa. Então, não é simples, não é mais sobre a quantidade de pessoas que a gente atende, mas como a gente atende, porque a gente não pode esquecer que educação é um processo relacional e sempre vai ser. A gente teve parcerias de todas as instâncias para que isso pudesse acontecer, principalmente da Fiocruz. Então, eu queria evidenciar isso, assim, que na pandemia, muitas coisas a gente pôde aprender e entender como pensar novos alcances. O Museu em Libras é um dos exemplos, mas essa relação entre museu e escola também se deu de outras formas, pelo Meninas de 10 anos, que é um programa de formação que ganhou outros caminhos a partir de 2021, quando a gente fala das emergências climáticas com meninas entre 10 e 16 anos e sua capacidade de transformação e igualdade de gênero. Quando a gente fala do Evidências das Culturas Negras, que num primeiro momento da pandemia ele se torna online, mas hoje ele é um programa de letramento racial nas escolas, é o museu saindo do seu espaço físico e indo até escolas, pensando esse processo de letramento racial. A gente está falando dessas reverberações do museu e da educação dos museus para além do seu espaço físico. Então, eu acho que dentro desse processo da pandemia, a gente pôde aprender a ampliar os nossos horizontes. Perfeito, obrigada. Toda palma que vocês forem bater, o Astor vai achar que é o fim da mesa, ele vai sempre achar que está na hora de ir embora. João, eu queria saber de você agora. A Fundação Roberto Marinho ela foi criada em 1977, né? E é uma instituição voltada para a educação e para a cultura, por meios de projetos que promovem ensino formal e não formal, além da preservação e revitalização do patrimônio histórico-cultural natural brasileiro. De 1977 para cá, um bocado de coisa aconteceu. E eu queria saber de você como você percebe a evolução das mídias educativas nos dias atuais. Tópico 1 da tese de doutorado. Né? Boa tarde, eu sou o João Alegria, um homem branco de cabelos e barbas grisalho, estou vestindo roupa escura, uma botina bem do interior de São Paulo, assim, aquela raiz caipira que está dentro de mim, né? E estou do lado direito do palco, para quem me olha aqui da plateia. Um prazer estar com vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente, Camila, está, né, inserido num processo de aceleração do desenvolvimento tecnológico, né? Existe até teorias, né, sobre a velocidade com que a tecnologia se transforma, né, e se atualiza, e isso vai se tornando cada vez mais rápido em várias direções, né?
Eu creio que, principalmente pela capacidade de processamento de informação, pela portabilidade, pela qualidade do conteúdo que pode ser acessado por mediação tecnológica, né? Então, uma lista, assim, eu posso ir acrescentando camadas aqui, mas com certeza, pelo menos esses 3 elementos que eu citei, são muito potentes quando a gente imagina que eu vou, enquanto indivíduo, dispor de aparatos tecnológicos, pequenos equipamentos, dispositivos que me permitem transformar as experiências com as quais eu me relaciono, das quais eu faço parte, a minha própria experiência de existir como ser humano, né? E se eu penso, né, que aprender é algo que constitui essa experiência, não há como a gente imaginar que a aprendizagem, por exemplo, é algo que se transforma velozmente e profundamente na medida que a gente vai presenciando essas mudanças de tecnologia, né? Aprender hoje é muito diferente do que era aprender ontem, 24 horas atrás, tá? Do que um mês atrás, do que um ano, do que 10 anos atrás, né? A gente tem um pouco esse paradoxo, né, de que o espaço que a sociedade inventou, que é dedicado a aprender, a escola, tradicionalmente a escola, né, mas eu vou daqui a pouco problematizar um pouco isso, né, não tem uma capacidade de transformação como o mundo tem, ou como, por exemplo, a tecnologia tem, né? Então, a gente vai, nos dias atuais, acentuando uma distância entre aquilo que está instituído como espaço de aprendizagem e o que é o ato de aprender, né? Tecnologia, comunicação e educação é uma coisa nova que depende um pouco das últimas 3 ou 4 décadas? Não. É uma coisa do desde sempre, né? Eu, por exemplo, gosto de pensar a educação como um processo da cultura. Eu não fico muito preocupado em achar que educação e cultura se relacionam. Para mim, educação está contido na cultura, tá? É um processo da cultura. Trabalho, para mim, é um processo da cultura, né? Então, na verdade, eu não me preocupo, por exemplo, eu não vejo nada disso como ameaça à escola ou nada disso, porque, para mim, aprender sempre é algo que se dá em todos os espaços e a partir de todas as experiências que a gente vive, né? Então, é mais importante preservar o direito a aprender do que uma determinada instituição, por exemplo, tá? Que pode ter se dedicado a isso no tempo. No Brasil, tecnologia, comunicação e educação se relacionam assim, fortemente desde o final do século XIX, tá? Com muitos experimentos muito consolidados, inclusive com alguns heróis nacionais, como o Roquete Pinto, assim, da vida, como o Jonathan Serrano, aqui no Rio de Janeiro, como o Anísio Teixeira, quando estava na diretoria de instrução pública da então capital aqui da República, que são pessoas que tinham uma forte relação com tecnologias e coisas desse tipo, né? E o que eu acho hoje, assim, portanto, não vejo como uma ameaça, vejo como uma coisa boa. Para encaminhar um pouco o fechamento dessa fala aí do tempo previsto, o que eu acho é que, apesar disso, nós precisamos olhar para as mediações que se estabelecem por meio das tecnologias, construindo uma visão crítica sobre elas. E, na maior parte das vezes, eu vejo essa relação meio como uma espécie de uma epifania. Tá? Que bom, agora nós vamos fazer isto, aquilo e tal. Mas, por trás de dispositivos, de tecnologias, existem linguagens, existem escolhas, existem questões do universo simbólico, existem muitas questões que precisam ser pensadas criticamente.
Então, da mesma maneira que nós precisamos pensar uma educação mais inclusiva, mais compartilhada, mais participativa, mais orientada para as questões que são realmente relevantes para a nossa sociedade, por exemplo, uma educação antirracista, né, uma educação que valorize, por exemplo, conhecimento do próprio corpo, uma educação para a sexualidade, para o autocuidado. Todas essas questões são relevantes, são importantes, e muitas vezes não estão colocadas como uma coisa prioritária na discussão da educação, mas o são. Tá? Do mesmo modo, eu preciso olhar para um óculos de realidade virtual e entender que ele também é linguagem, que ele também carrega em si códigos de poder, que ele também envolve na sua programação aspectos que também estão presentes, por exemplo, na desigualdade social, na representação das pessoas, nas questões da cor da pele, né? E várias outras coisas assim, tá? Então, acho que vai um pouco por aí a discussão. Muito bom, obrigada. Eu queria até aproveitar o gancho da sua resposta e chamar a Renata. Renata, o Experimente Cultura, ele se consolidou como um braço importante de conexão entre museus e públicos com nenhum ou pouco acesso aos equipamentos de cultura, né? Durante a pandemia, ampliou horizontes, conquistou aí, chegou a 4 continentes, levando para as escolas brasileiras experiências de mediação virtual em tempo real, com tradução e propostas pedagógicas ali alinhadas ao currículo escolar. E aí eu queria saber de você como tem sido, como tem sido a receptividade dessa metodologia e a devolutiva dos educadores após essas experiências. Obrigada, Camila. Boa noite. Vou tentar me autodescrever, mas foi difícil aqui, porque todo mundo faz isso tão bem que eu vou me esforçar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos. Estou vestindo uma roupa estampada preto e branco e tenho olhos claros e todo lado, acho que eu estou do lado esquerdo para o meio do palco. É muito bacana a gente poder falar sobre isso no final do painel, na verdade, no final do evento, né? Porque eu acho que eu consigo também me apropriar um pouquinho de tudo que eu ouvi aqui, né, hoje. E é um misto, né, do que realmente aconteceu na educação e na cultura, e a gente, enquanto um braço de conversa dessas duas áreas, a gente percebe que o Experimente é mais do que um projeto, ele é uma linguagem. Por que isso? A gente precisava, de fato, se adaptar ao que a gente tinha de possibilidades. Então, o que a gente já vinha fazendo através das visitas presenciais e que não era possível durante a pandemia, a gente tentou caminhos muito embasados em estudos de como a gente poderia, dentro das possibilidades que a pandemia nos dava, encontrar caminhos para que não se desfizesse essa relação. E aí, olhando muito para fora, para os museus fora do país, e tentando entender ali um pouco de exercício de futurologia, de como eles estavam se comportando, o que eles estavam fazendo que funcionava, né, nessa relação, a gente foi encontrando muitas respostas e foi encontrando muitos parceiros nesse processo. Então, a gente é uma linguagem entre educadores museais e educadores escolares para que, de fato, o conteúdo que ambos produzem se baseie em experiências, né? Então, para a gente foi muito importante esse processo pandêmico, porque a gente conseguiu descobrir uma nova metodologia para esses encontros funcionarem. E, naturalmente, a gente se viu nesse processo com várias outras barreiras, como, por exemplo, a gente chegar nas escolas sem acesso, né? Então, muitas escolas aceitavam os convites para fazer as visitas, mas não tinham condição nenhuma física de fazer isso acontecer. Então, a gente, o tempo todo, se reinventava para que essa experiência pudesse acontecer. Então, eu acho que a gente fala muito mais do que a experiência em si, mas a forma como a gente consegue fazê-la acontecer para quem ela tem que chegar, né? Então,
Eu acho que as devolutivas são sempre muito positivas, porque, de fato, o professor usa da linguagem do Experimente até como uma ferramenta nesse momento de reconexão com os alunos, né, todas essas dificuldades de evasão escolar e de refazer esses laços que foram perdidos. Os educadores enxergam também no Experimente uma possibilidade de trazer para a sala de aula conteúdos que são tratados fora dela e também usar as ferramentas que a gente possui para que essa linguagem se mantenha fluida entre as duas áreas, né? Então, acho que é isso. Muito bom, obrigada. Eu queria saber da produção. Eu tenho mais uma rodada de pergunta para todo mundo. Posso fazer? Vamos embora? Então, tá bom. Vou fazer uma pergunta para a Camila agora. Lá na primeira resposta, você contou um pouco dos exemplos de ações educativas que vão dialogar aí com o museu e que trazem como um valor muito importante, tanto nessas ações quanto no trabalho do Programa de Educação do Museu da Manhã, as questões de acessibilidade. E aí, por conhecimento de causa, inclusive, tem um projeto que existe aqui no museu, que é um projeto que eu conheço, que é um projeto do meu coração, como público do Museu da Manhã, que é o Entre Museus Acessíveis, que é um projeto que convida pessoas cegas e com baixa visão e pessoas surdas a ocuparem o espaço do museu e da cidade, junto com os museus parceiros do Museu da Manhã. E eu queria saber de você como foi conceber essa ideia e quais são as práticas que existem nesse projeto e que podem servir de ideia, de inspiração para outros museus e educadores levarem isso para suas instituições também. O Entre Museus Acessíveis a primeira pessoa que eu preciso evidenciar aqui e agradecer antes do Entre Museus Acessíveis acontecer é a Laura Taves, que foi uma grande parceira aqui no museu, da qual pensou o Entre Museus, que é um projeto que iniciou em 2017, junto às escolas da região portuária, e que levava as escolas para diferentes museus na cidade, mas a grande virada não era exatamente só imaginar esse acesso a esses museus, mas o caminho entre eles, né? Esse pertencimento da cidade, essa circulação pela rua, pelo território. Então, o Entre Museus tem essa característica de democratização de acesso. E aí, em 2019, antes da pandemia, eu e ela escrevemos o Entre Museus Acessíveis, justamente pensando essa democratização de acesso junto a pessoas com deficiência e, a princípio, com pessoas com deficiência visual e pessoas surdas. A diferença, logicamente, metodológica, né, a forma como essas visitas aconteceriam seria diferente, e a forma de parceria também seria diferente, e as estruturas que a gente precisaria para que esse projeto acontecesse também seriam diferentes. Então, o que parte é o cerne, a democratização do acesso entre sociedade e museus, né, e a cidade. Então, o que a gente precisou montar para o Entre Museus Acessíveis acontecer é entender primeiro o público, era conversar com essas muitas pessoas, conversar com pessoas ativistas também e pesquisadoras no campo da acessibilidade. Então, a gente montou nesse ano, né, esse projeto ele inicia esse ano, porque, mesmo tendo sido escrito em 2019, a gente não conseguiu implementar ele fisicamente por conta da pandemia, então a gente conseguiu implementar ele esse ano pela primeira vez. A gente monta uma comissão Entre Museus Acessíveis com 8 membros, né? A Camila é uma das pessoas, a Hilda, que esteve aqui mais cedo também, entre outras pessoas, a Márcia Moraes, da UF, o Bruno Ramos, que é um educador, poeta surdo. Enfim, tem o Léo, que é o Léo Oliveira, do Museu da Vida, que é incrível, que é um educador, pesquisador, que também é cego e tem uma experiência super ampla. A gente convidou essas pessoas para montar essa estrutura para justamente a gente poder considerar o maior número de pessoas na proposição das atividades e na estrutura desse processo. Essas visitas partem não só de agendamentos direto com necessariamente escolas, entendendo também que esse público não necessariamente está mais vinculado a alguma instituição, né? Então se torna um pouco mais aberto, né, com o público espontâneo.
A gente também faz uma parceria com o Museu da República, entendendo também o museu, ele, nessa captação, gera recursos acessíveis para o museu parceiro, para além do Museu do Amanhã. Então, recursos como videolibras, audiodescrição das exposições, objetos mediadores, também pensados no processo de desenvolvimento das visitas, também entendendo como o público percebe aquele espaço, o que pode surgir desse processo de relação. Então, não é nada a priori, tudo é feito nesse processo relacional. É lógico que a gente precisa entender que qualquer processo de acessibilidade, a gente precisa ter o mínimo de responsabilidade, na verdade, o máximo de responsabilidade, para poder propor qualquer questão para os públicos, né, quando a gente fala de educação. Então, é um projeto que precisou se estruturar de muitas maneiras, com formação dos educadores, com compreensão também institucional do qual é o aspecto de acessibilidade que é importante de ser considerado, que não é fácil. Muitas vezes isso fica vinculado ao educativo, e isso é um problema. Então, isso não pode, a gente tem que entender que isso não pode se restringir ao educativo, mas o educativo tem, sim, sua função no cumprimento dos públicos, né, de acessibilizar os conteúdos para os públicos. E aí não é só sobre conteúdo, né? É sobre experiência, é sobre vivência, é sobre relação. Então, para a gente, no Entre Museus Acessíveis, fazer esses acessos nesses dois museus, no Museu do Amanhã e no Museu da República, é uma parte importante, mas, sinceramente, a parte que a gente tem visto e vivido, é as visitas que a gente faz entre os museus, que são as visitas de bicicleta, que acontecem todo o último sábado do mês. E as pessoas perguntam, né, por que bicicleta e por que na rua? Porque a rua, assim como o museu, que está inserido, né, na porta da rua, tem muitas barreiras atitudinais, físicas, comunicacionais. E são essas pessoas que justamente sentem todos os dias essas barreiras, quer elas queiram ou não. Bicicleta é uma coisa que também é muito, a priori, imaginada, não acessível para pessoas com deficiência visual. E pessoas surdas, porque, imagina, a gente está andando no centro da cidade, com um carro, com um ônibus, e a sinalização que a gente tem, muitas vezes, é sonora. Então, dar segurança para que essa estrutura possa acontecer, a gente escuta, né, a gente recebe que é revolucionário. Não é imaginar que não é possível, mas é imaginar de que formas a gente torna aquilo ser possível. Existem bicicletas que podem ser funcionais nesse sentido, né? Então, para finalizar, o que foi muito importante para o Entre Museus Acessíveis foi se relacionar e respeitar e compreender o direito ao acesso de todo mundo. E todo mundo que a gente pode fazer isso, a gente precisa investigar, pesquisar e achar novas formas de fazer isso ser acessível. Então, acho que isso. Camila, a Nina quer dar uma palavra, tá? A Nina quer dar uma palavra. Agora? Tá bom. Obrigada, Camila. Queria dizer que no último Entre Museus que eu vim, até o Astor andou de bicicleta. Para mais informações, sigam o Museu do Amanhã. Depois aí, eles explicam como isso funciona. Mas tem cães-guias pedalando no Entre Museus Acessíveis. E a Nina quer falar com a gente. Então, Nina, venha. Eu só queria agradecer a todos por todas essas descrições e histórias, de todo o trabalho que vocês estão fazendo. É incrivelmente inspirador. E uma das coisas que eu percebi nesses comentários é a resiliência para continuar buscando temas tão complicados e essa preocupação tão grande com a acessibilidade. Eu queria saber se as pessoas sentiram que a pandemia permitiu que isso fosse mais central nos tipos de projetos que vocês estão buscando, ou a atenção que está sendo trazida para isso. Quem vai?
Você pode responder também como comissão. Sim, a gente tem recebido muitos relatos do quanto a pandemia foi extremamente mais complexa, no sentido de barreira, e de acesso também, não só à informação, mas também a esses processos relacionais. A gente teve um depoimento recente de uma das pessoas que participou, inclusive, dessa visita de bicicleta, falando que era a primeira vez que ela estava conhecendo o Rio de Janeiro dessa forma, e de bicicleta, e que ela não imaginava que ela aprenderia dessa forma diante do que ela imaginava dela mesma. Ela imaginava, por ela, dentro das condições de vida que ela tem, que não seria possível ela conhecer a cidade. E isso foi muito complexo, porque imagina na pandemia, né, quando a gente ficou num processo de confinamento muito duro para todo mundo, mas hoje a gente já ter esse processo de reabertura, e em 2022 a gente ouvir isso de uma pessoa que não se imaginava poder experienciar a cidade dessa forma. Então, é lógico que a pandemia gerou muitos impactos, mas isso dá para a gente uma dica sobre essas barreiras que estão cotidianamente e estruturalmente, independente de pandemia. Então, para a gente foi muito importante receber esse tipo de relato, mas, ao mesmo tempo, saber que a gente está num caminho pequeno ainda, pontual, mas importante para muitas pessoas. Camila, eu queria fazer um comentário sobre essa pergunta que Nina trouxe, articulando um pouco a questão da educação formal, tecnologia e esse ambiente da experiência, da cultura. Durante a pandemia, eu vivi uma situação muito interessante, porque eu me dispus a fazer um trabalho voluntário que era oferecer cursos para professores através da internet, para poder contribuir com uma coisa que eu conheço bastante, que é tecnologia, o uso da tecnologia em sala de aula, etc., para professores que tinham um desafio enorme, que era fazer uma transição acelerada da condição de baixo usuário de tecnologia para um uso intensivo de tecnologia na educação, né? E assim, isso me permitiu conhecer muitas pessoas do Brasil que se inscreviam comigo pelo Facebook e eu fazia esses cursos. E eu vivi uma experiência realmente muito marcante na minha vida, que uma dessas professoras, que foi minha aluna, começou realmente a se dar muito bem com tecnologia, e ela me convidou para falar com os alunos dela. E, obviamente, eu aceitei e me conectei com uma sala de aula no interior do estado de Sergipe, onde estava um aluno que, com bastante dificuldade de fala e de mobilidade devido a um quadro de paralisia cerebral, e que, na sala de aula convencional, em geral, ele tinha muita dificuldade de acompanhar e de participar, porque nenhum dos ritos da sala de aula convencional, como abrir e fechar câmera, levantar mãozinha, esse tipo de coisa dos ambientes digitais, era possível para ele, com as suas limitações, conseguir participar, conseguir colocar uma pergunta, conseguir fazer uma observação para os colegas. E para essa criança, a experiência da aula à distância, com o equipamento emprestado pelo município, transformou completamente a experiência de aprendizagem dele, porque ele saiu de uma pessoa no canto da sala para um protagonista da sala de aula, para uma liderança da sala de aula. Ele, inclusive, era a pessoa que, na experiência que eu tive com eles, mandava assim na sala, né? Porque ele controlava as pessoas, ele reclamava quantas pessoas furavam a fila da mãozinha, ele fazia as perguntas, ele não sei o quê, reclamava quem não abria a câmera, etc. Então, a experiência dele de aprender coletivamente, numa situação por mediação tecnológica, havia se transformado da água para o vinho. Acho que é uma situação muito interessante de compartilhar.
Muito bom, muito bom. Podemos seguir? Renata, eu queria te fazer uma última pergunta e depois eu vou pedir o João para fazer um fechamento respondendo a uma pergunta também. Mas vai se preparando aí, tá, João? Vai ficando aberto. A realidade virtual, a gente está falando disso, né, dessa conexão entre museu, escola, tecnologia. E a gente sabe que a realidade virtual na educação básica ainda pode parecer uma possibilidade distante no Brasil. Só que já tem sido aplicada em algumas escolas no Rio de Janeiro. E eu queria que você contasse para a gente como foi oferecer esse tipo de conteúdo imersivo para crianças com realidades tão distantes de experimentação real de espaços culturais como o MET, o Guggenheim, o MAR, o Museu do Amanhã. Bom, mais uma vez a gente foi tentando traduzir a melhor forma de levar esse conteúdo para esse público. Então, quando a gente começou com as visitas mediadas, surgiam muitas perguntas de: mas como é que é esse museu dentro? Eu posso visitar? Eu posso entrar? E, naturalmente, a gente, dentro de um período pandêmico, né, a gente já tinha as barreiras naturais, né, de crianças no Rio de Janeiro visitando museus no Rio, né, não podia. Mas, com essa abertura de possibilidades de museus de fora, a gente conseguiu trazer uma expansão de oportunidades. E aí é engraçado a gente pensar, né, que tanto um museu fora, né, quanto o Museu MAR ou o Museu do Amanhã, que a gente também tem VR, né, de vocês, são recebidos com a mesma surpresa, porque o que faz aquilo ser realmente diferente é a experiência imersiva, é o sentir, é o se imaginar dentro, né? Então, para essas crianças, é muito especial você ter, por exemplo, um Metropolitan, onde você tem um educador do outro lado, falando ao vivo com aquela criança, numa comunidade em Queimados, Rocinha, ou tantas outras que a gente atende. Mas, para aquela criança, já é super especial ver alguém falando inglês, né? Alguém falando outro idioma, a criança já fala: nossa, tia está falando, deixa eu ouvir um pouquinho sem a tradução, porque eles querem se sentir ali, de alguma forma, valorizados, especiais, com alguém do outro lado do mundo falando especialmente para eles. E depois isso traz uma vontade muito grande neles de experimentarem aquilo de uma maneira mais real. Então, para a gente é muito gratificante despertar isso, e é muito bacana porque, após essas visitas, a gente recebe devolutivas dos professores de que muitas crianças passaram a levar seus pais nos museus para experimentarem, de fato, o que elas tinham tido um gostinho dentro de sala de aula, né? E elas queriam mais. Então, esse algo a mais, essa vontade de experimentar e buscar esse conteúdo, é o que faz todo o nosso trabalho fazer sentido, assim. É por isso que a gente está aqui, eu acho, sabe? Muito bom. Muito bom ouvir isso também. João, você é professor, diretor de TV e roteirista, certo? Fala aí comigo. Certo. Então, a gente vai usar essa habilidade criativa e eu vou te pedir para terminar esse painel. Sei lá, deixa uma mensagem reflexiva aí para... Sei lá, não, é isso mesmo. Deixa uma mensagem reflexiva sobre o pensamento... Vou dar uma deixa e você segue, tá? Só que para isso você vai ter que dizer... Eu não confio no francês do voice-over. A gente está falando do escritor francês André... Maurois. Não é isso que o voice-over lê. E ele diz: cultura é o que fica depois de se esquecer o que foi aprendido. Encerra aí, vai. Quer que repete? Eu preciso chamar os colegas do slam, né? Porque assim, tipo, aí sim você vai ter o encerramento que você está querendo, entendeu? Eu sou uma espécie de anticlímax nesse sentido, né? Então, a performance, né, vai ficar prejudicada aqui só com as colegas do slam, e principalmente as colegas do slam, né? É isso aí. Mas,
Então, como é que é a frase mesmo, Camila? É assim. Usa aí o seu relógio, o seu iPad e o Astor para relembrar. Cultura é o que fica depois de se esquecer o que foi aprendido. Meu Deus, eu não sei se eu concordo exatamente com isso. Vai né? por aí, então. Pega esse caminho. Cultura é o que fica depois de se esquecer o que foi aprendido, né? Porque eu entendo a cultura como uma permanência, como uma coisa muito viva, presente. E não só como legado, por exemplo, como uma coisa que está meio acondicionada em algum lugar, ou que, sei lá, que depende de... Enfim, quando eu olho para a cultura, eu vejo uma coisa muito vibrante, muito viva. E agora há pouco se falava da redefinição de museu, por exemplo, né, que foi um exercício longo e tal. E é engraçado, porque eu acho que foi feita toda essa reflexão, eu já li aquela definição várias vezes, sabe assim, e eu não consigo entender direito. Eu acho que era melhor uma coisa mais simples, né? Tipo, eu mesmo sendo uma criança do interior, afastada de equipamentos culturais, e por isso eu vejo o imenso valor de iniciativas como essa, que expandem a experiência do acesso cultural, não apenas com a possibilidade de você fazer, por exemplo, uma visita virtual a uma coisa muito parecida com o que você visitaria fisicamente, mas como uma recriação da experiência, porque eu acho que essa que é uma coisa interessante, né? Então, assim, eu como uma criança do interior, afastado dos equipamentos culturais, enfim, como uma criança que cresceu nos anos 70, foi adolescente no Brasil nos anos 70, que era um país bem jeca, sabe? Nunca entendi museu como um depósito de objetos. Eu sempre entendi aquilo como uma coisa viva, porque sempre que eu tive a oportunidade de estar num desses espaços, o que ficou para mim foi o que eu senti ao estar ali. E não a imagem da coisa, sabe? Não era o armário, ou sei lá, o anel da princesa, ou o chinelo de alguém que ficava na minha memória. Sempre o que ficava na memória é o que acontecia comigo ao estar ali, tá? O marco de memória. Então, sempre que eu imagino o espaço, eu imagino dessa maneira. E isso é transformador. Então, quando você pensa que é possível você expandir o acesso, multiplicar essa experiência, propor várias possibilidades de recriação dessa experiência, na medida que você vai multiplicando isso com esses braços, né, de tecnologia e com todos os recursos que a gente tem, eu penso que tem uma coisa aí que é mágica, né, de transformação do mundo mesmo, tá? Então, acho que esse é um dos processos importantes que a gente precisa sustentar, né, de transformação do mundo, de inclusão das pessoas. E, ao isso acontecer, na minha cabeça, o que se dá é que, ao me ver fazendo parte, eu me aproprio dessas linguagens, dessas possibilidades, e vou multiplicando, inclusive, o que é, né, patrimônio, o que é cultura, o que é memória, o que é território, o que tem valor para o meu lugar, né? Então, assim, a potência que eu vejo nisso é uma coisa enorme, assim, sabe? Então, eu acho que a gente só é relevante se a gente consegue ser atual. A gente consegue ser atual quando a gente sabe ouvir. Porque se você não tem escuta, você não tem atualidade. Você não consegue entender o que é importante para as pessoas, né? E se você não consegue entender isso, você não tem relevância nenhuma. E se você consegue fazer tudo isso, estar próximo, ouvir, estar junto, você consegue ser otimista. Porque a transformação ela fica muito difícil quando você está sozinho diante do problema. Mas quando você está com mais alguém ou com mais alguéms, a transformação se torna bem mais fácil, bem mais possível, bem mais mensurável para você. E por isso eu costumo ser otimista, porque eu não ando sozinho, eu só ando junto e ninguém larga da mão de ninguém. Obrigada, João. Eu vou chamar a Nina vai falar um pouquinho, vai se despedir da gente, aí eu encerro e a gente segue juntos.
Pode ir. It was so moving to hear what you just said, João. Foi tão incrível ouvir o que você falou, João. Eu gostaria de agradecer a todos no painel, que eu não conheci vocês e queria tanto estar aí pessoalmente com vocês, mas me sinto parte de tudo isso que vocês estão descrevendo. Eu acho que todos nós, na nossa própria órbita, todos nós ajudamos a trazer as pessoas para a arte e para a cultura. Estamos criando novas formas de acesso. E eu acredito que a arte é uma ferramenta para incentivar a inspiração e bem-estar nas comunidades. E é muito bonito fazer parte dessa conversa com todos vocês hoje, saber que todos estão trabalhando nessa mesma direção. Muito obrigado por terem me convidado. Muito obrigada, Nina. Obrigada também a Camila, obrigada a Renata. Eu também queria agradecer ao Cultura Conecta pelo convite de mediar essa conversa. Queria agradecer a presença de vocês que ficaram aqui durante todo o dia, uma parte do dia, que estão aqui agora. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o evento pelo YouTube. Eu desejo, espero que esse evento tenha trazido inspirações, provocações, pensamentos para que a gente possa ampliar conhecimentos, promovendo mais conexão entre pessoas, museus, escolas, enfim. É isso, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa sexta-feira.